Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar do mercado de exportação de carne suína que vem crescendo e crescendo muito. Eu vou conversar com Dalva Colares. Dalva Colares é escritora e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar do movimento Elas e o Agro. Vamos falar do projeto Elas e o Agro e a importância das histórias das mulheres do campo que estão sendo contadas em um livro. Vou falar também sobre o mercado do algodão e eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e pró-reitor da Faculdade Unimais. Nós vamos falar do mercado das taxações pelo mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de exportação de carne suína que vem crescendo e crescendo muito. De acordo com os números da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, e dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, apenas em março o Brasil exportou 116.300 toneladas de carne suína e obteve uma receita de 278 milhões de dólares. As Filipinas e a China são atualmente os maiores importadores de carne suína do nosso país. Hong Kong e Japão também contribuíram para que as exportações do produto em março chegassem a 116 mil toneladas, volume 26,6% a mais que em março do ano passado. Ao todo, no primeiro trimestre deste ano, o setor já exportou 336.800 toneladas de carne suína, com um faturamento de 789 milhões de dólares, 32% acima do mesmo período do ano passado. Entre os estados exportadores, Santa Catarina é líder, com 58.500 toneladas exportadas em março, um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado, seguida por Rio Grande do Sul, com 25.300 toneladas e 35% a mais, Paraná, 19.400 toneladas, 90,8% a mais. Minas Gerais, com 2.800 toneladas, um crescimento de 81%, Mato Grosso, com 3.000 toneladas e um crescimento de 25,7%. E agora eu vou conversar com Dalva Colares. A Dalva, ela é escritora, ela também é especialista em estruturação financeira do agronegócio e ela está participando de um projeto muito interessante, voltada para o agro, porque, queira ou não, ela tem o pé também no agro, né? E nós vamos falar do projeto Elas e o Agro, a importância da história das mulheres dentro do agronegócio. Dalva Colares, prazer conhecê-la. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse tema que nós vamos conversar agora é um tema muito interessante, principalmente para você, que é mulher e principalmente do agronegócio. Tudo bem, Dalva? Tudo bem. Então tá bom. Dalva, você é coautora de um livro, Histórias que Inspiram Elas e o Agro. Me fala um pouquinho desse livro, qual a importância desse livro, por que participar de um livro desse aqui? Então, Elas e o Agro surgiu com a Vanice Marques, né? Uhum. Ela é a idealizadora desse projeto e ela ia contar a história dela sozinha. E o que ela resolveu? Ela é produtora rural, filha de produtor rural, né? Ela mora em Cuiabá, no Mato Grosso. Ela resolveu, então, convidar mulheres para contar a história com ela. Então, em vez dela contar só a dela, por que não unir várias mulheres? Isso foi em 2020. Né? Ela lançou o primeiro volume, depois o segundo volume, que foi até, assim,
ela convidou, né, algumas mulheres aqui de Goiás, de Rio Verde, né, a Marúcia Boldrin, deputada, está no volume número 2, a Fabíola Magalhães também está no volume 2 desse livro. E eu fui convidada para estar agora no volume 3. E é isso que eu vim aqui contar para vocês em relação ao que é esse projeto, um pouco da minha história, né, o que me levou a participar desse projeto, porque eu sou especialista, né, no mercado financeiro há muitos anos, mas quando ela me convidou, a Vanice Marques, eu falo assim, que ela vê a essência da mulher. E ela disse, não, você vai participar desse projeto porque você deve ter alguma história para contar dos seus familiares. E eu fiz uma autoanálise, né, da minha vida e vi que eu tenho um DNA do agro devido aos meus avós. Eu estava vendo aqui, você, como eu falei, você tem um pé no agro, né? De maneira geral, acho que muita gente tem o pé no agro, né? Muita gente gosta, principalmente aqui na região centro-oeste. Às vezes as pessoas que você conversa, pelo menos com quem eu converso, muita gente fala, eu adoro a roça, adoro o campo. E você também trabalha numa área que você, vamos dizer assim, diretamente está ligada ao agro na sua profissão. Isso. Você ajuda produtores rurais em relação a crédito rural também? Isso, também. Também. E agora, eu acho que nada mais justo, pelo fato de você ter assim, linhagens da sua família voltada para o agro, e você trabalhar no agro, eu acho que está tudo certo, né? Você participar desse livro. Tá tudo certo, mas assim, o que a gente tem visto hoje, sabe? Que as mulheres precisam de ter um apoio também emocional, devido a gente que mexe com números, né? A gente é mais racional. Só que eu conto nesse meu capítulo um momento meu de superação na minha vida pessoal, que é o meu marido, a perda da visão dele, e como que eu fiz para me reencontrar, né, na minha vida profissional. E isso acontece muito com mulheres do agro. Em qual sentido? Nós passamos pelo Covid, muitas mulheres ficaram viúvas, né? Muitas mulheres são herdeiras, né? E hoje mesmo eu atendi uma médica que quer investir, né, no agro, mas ela não sabe nada. Ela não sabe por onde começar, o que fazer, quais são os créditos, né, que ela pode ter como uma produtora rural. Então, é mais do que um livro, né? Isso aí é uma ajuda que a gente passa para a pessoa ter com quem contar. E a gente vê também que muitas mulheres que são herdeiras, elas precisam desse apoio dentro do agro, né? Então, é um trabalho que, se a gente parar para pensar, tem muito a ver, vamos dizer assim, com a participação da mulher no agronegócio, porque eu conheço várias, que, por incrível que pareça, uma delas é até amiga minha, aqui de Goiás. Ela passou por um pedaço ultra complicadíssimo. Ela não sabia, às vezes, separar uma vaca de um boi, perdeu o marido num acidente e ela só tinha 2 caminhos. Ou entrega a fazenda ou vende, ou então entra para dentro da fazenda e toca. E hoje ela é considerada uma das mais importantes produtoras de gado de corte, produção de carne, da região centro-oeste. E nós temos várias histórias muito interessantes e que às vezes a gente pergunta, rapaz, tem mulher aí que é muito melhor do que muitos homens, né? Dentro do agro, não tem? Tem. Contando com o apoio deles, né? Quando ao adquirir o livro, né, as pessoas vão ver que nesse livro são 21 capítulos, né, de mulheres contando a sua história e muitas precisaram do apoio do homem também, né? Eu, inclusive, teve uma que ela teve um problema na produção, não tinha um maquinário, ficou desesperada, e outra ligou e falou assim, não, eu sei quem vai te ajudar. E ela ligou para essa pessoa, no outro dia o maquinário já estava lá à disposição dela. Tipo assim, a gente vê isso dentro do agro. Essa família, sabe? Eu vejo assim, desde que eu acompanho as mulheres, né? Porque a gente precisa dessa força masculina. Por mais que a gente seja inteligente... Eu acho que um precisa do outro. Precisa não tem do outro. Essa coisa de você é melhor do que eu. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Não. É porque eu digo que hoje tem a bandeira do feminismo, né? E nós não somos essa bandeira, né? Sim. Nós somos a bandeira da mulher. A mulher que é mãe,
igual o meu caso. E mesmo assim, ela tem uma propriedade, ela consegue educar os filhos, ela está atenta à educação dos filhos, o que está sendo, né, lançado hoje, né, no mercado, a leitura. Então, é uma mãe que ela é executiva, que ela é produtora rural, mas que ela é uma mulher que anda lado a lado do seu marido, que eu falo também a minha história com meu marido. O agro é uma família. As mulheres precisam desse apoio. E eu vejo assim, no dia a dia, né, que nós temos esse apoio. Eu penso de uma maneira talvez diferente do que muitos homens pensam, porque eu considero a mulher ela muito superior ao homem. Mas muito, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ela é mais guerreira do que o homem, ela é muito mais forte do que o homem, e ela consegue fazer muito mais do que o homem. Então, eu acho que esse trabalho que você está fazendo parte dele, elas e o agro, é um trabalho onde conta histórias reais, né? Isso, inclusive essa capa cai dentro disso que você falou. Essa capa, ela foi feita por um artista plástico de Cuiabá, o Rafael Jonier, e ele conta a história de mulheres, né? E esse símbolo embaixo é o Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo fala? Que a pessoa ela tem a fé, né? Que através dessa fé que ele vai gerar vida, né? E tem as mulheres, são classes diferentes, né? Que você pode ver pela capa. Então foi um trabalho assim bem estruturado, né? Dentro do agro hoje, mulheres igual você disse, mulheres que muitas vezes andam sozinhas também. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, sem medo de errar, que o dia que o homem conseguir entender a cabeça de uma mulher, do jeito que uma mulher toca a vida, eu acho que as coisas vão ficar muito diferentes. É claro que tem aquele velho ditado que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, mas eu acho que não é por trás, é do lado. Isso. Né? E problemas existem, esses problemas têm que ser resolvidos. Eu quero te parabenizar, Dalva, pela sua contribuição, pela contribuição que você está dando aqui, pelos problemas que você já passou. Eu sei que não são fáceis, né, de resolver, precisa, como disse, ter um bucho muito grande de ema para poder aguentar esse rojão. Mas eu parabenizo não só você, como todos que estão participando desse projeto, e realmente é um projeto muito interessante que tem que ser levado à frente. E eu também quero convidar outras mulheres, né, a participar desse projeto. Nós estamos iniciando o 4º capítulo, né, a Vanice Marques já está com a lista de espera, né, para próximas mulheres escrever o 4º capítulo. Então venha também contar a sua história para nós. Certo, tá certo. Dalva, foi um grande prazer conhecê-la, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que, quando lançarem aí o 4º capítulo, que você viesse aqui contar para a gente como é que está o andamento. Vamos convidar mais mulheres para dar o seu testemunho, vamos dizer, de vida dentro do agronegócio. Muito obrigado, Dalva. Obrigado mesmo. Tá ok. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do algodão e eu vou conversar também com Márcio Antônio Ribeiro. Ele é economista e pró-reitor da Faculdade Unimais. E nós vamos falar do mercado das taxações pelo mundo. É um minuto só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar da produção de algodão. De acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, a produtividade final da cultura na região oeste da Bahia, responsável por quase 99% da produção, vai depender das condições climáticas nos próximos meses. Na safra em curso, em algumas áreas do Cerrado Baiano, o estresse hídrico marcou o mês de março. A chuva voltou a cair apenas no final do mês, após episódios de veranico no Cerrado Baiano. Cerca de 1/3 das lavouras foram implantadas sob sistema de irrigação, o que, segundo a associação, ajuda a diminuir o risco climático. E, diante do atual cenário, os produtores aguardam a continuidade das chuvas em abril para confirmar os primeiros números divulgados no ano pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados. Segundo a ABAPA, as chuvas recentes estão ajudando a diminuir
um pouco as preocupações sobre o quanto os veranicos que tivemos e poderão impactar aí a produção. Mas o algodão é uma cultura de ciclo mais longo e é muito resiliente à estiagem. Mesmo assim, é importante ressaltar que o oeste da Bahia é uma região muito vasta, com áreas de características muito distintas entre si, então é difícil generalizar. Do total de algodão produzido na Bahia, cerca de 60% já foram comercializados. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e ele vamos dizer assim, é o vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar das taxações que estão acontecendo aí pelo mundo, essas alterações econômicas, e vamos falar um pouquinho também do Brasil. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores, tudo bem? Ô, Márcio, você é uma pessoa, vamos dizer, muito pé no chão, observa bem aí o que está acontecendo e a coisa está estranha, não está, Márcio? Tá, Toninho, a gente tem visto aí nas últimas semanas, né, o chamado tarifaço do presidente Trump nos Estados Unidos. É algo que foi plataforma de campanha dele, né, foi um dos fatores que levou à sua eleição, então a gente, né, o mercado não pode dizer que foi pego de surpresa, né, talvez aí o maior espanto é a velocidade com que isso chegou. Muita gente acreditava que é uma decisão que ele fosse tomar aí para além da metade do ano para frente, né, ali para julho ou agosto. E já veio aí, né, bem rápido, antes de completar aí praticamente 90 dias de mandato. Na verdade, ele foi para o baile e antes de abrir a porta lá do salão para dançar, ele já começou a dar tiro lá no salão mesmo, né? Ou na sala de espera. E aí assustou todo mundo que estava lá dentro, né? Sim, Toninho. E a gente entende que é uma legitimidade do governo americano, né, de Sim. colocar taxas. Como foi o caso aqui do Brasil, que entrou em vigor agora, né, aquilo que foi aí apelidado pela imprensa da taxa das blusinhas, né, que em alguns casos pode chegar a 60%, dependendo do tipo de marketplace que você faça a aquisição. E os impostos de importação no Brasil, a gente sabe, sempre, né, foram bem pesados. E o governo americano vinha trabalhando já há um bom tempo com taxas mais baixas aí, mais brandas, que favoreciam o mercado chinês, né? E na verdade, já há pelo menos 2 décadas, um pouco mais, que a China vem empreendendo um ritmo muito grande, prejudicando de certa forma as indústrias, né, a formação de mão de obra em vários países, inclusive aqui o Brasil, né? A gente acabou exportando mão de obra para a China já há um bom tempo, né? A gente sempre comenta aqui no programa o caso da própria soja que a gente exporta in natura, né, os nossos minérios de ferro, e o governo Trump está tentando mudar agora esse equilíbrio. Talvez não seja, né, a melhor forma de ser feito ou nesse ritmo que está sendo feito, mas a gente precisa entender que, né, é um pleito legítimo de qualquer nação. E quando a gente volta aqui para o Brasil, a nossa situação econômica está cada dia pior, né, Márcio? Sim, Toninho. Inclusive, há alguns dias a gente tem acompanhado aí, né, algumas falas até de alguns, né, ministros lá do Tribunal de Contas da União, colocando o risco de um colapso a qualquer momento das contas públicas brasileiras, né? Aí para o nosso telespectador entender, é um risco de uma falência, né, nacional. Lógico que existem meios para reverter isso aí, mas a grande preocupação do Tribunal de Contas é justamente que o governo não tem feito nada, né? As contas têm crescido, né? Cada vez mais programas sociais, o rombo da Previdência crescendo e sem apontar uma fonte de recurso que não o aumento de carga tributária, que acaba onerando a produção e aumentando mais ainda, né, a dificuldade de geração de emprego e renda no país. Um dos ministros também disse agora, recente, nesses 3, 4 últimos dias aí, que o Brasil realmente está perto de um colapso, né, Mar? Sim, Toninho, a gente sempre fala que a gente não pode olhar os números da economia
né, de forma isolada, e a gente precisa traçar alguns paralelos para entender como está a nossa nação, como está o Brasil. E um dado interessante que eu observei nos últimos dias é a questão das reservas cambiais brasileiras, né? A gente vê que a Rússia, mesmo em guerra já há 3 anos, ela tem reservas cambiais maiores do que a nossa, quase o dobro praticamente, e vem crescendo, né, ao longo dos últimos 1 ano, 15 meses, 18 meses aí, essas reservas cambiais. Então você acaba se perguntando como que um país em guerra, né, criando um esforço de guerra, né, sofrendo sanções internacionais em função dessa guerra, consegue crescer as suas reservas cambiais, enquanto o nosso país, que teoricamente não está em nenhum conflito, né, não consegue manter e empreender esse mesmo ritmo. Agora, Márcio, na sua opinião, a gente sabe que você é uma pessoa que está bem por dentro da economia, vamos dizer, de vários países. Essa tomada de decisão do Donald Trump pode mexer com o Brasil, negativamente falando? Toninho, pode sim, pelo seguinte, apesar que a taxação, né, que foi colocada no Brasil é relativamente pequena, mas o desarranjo que provoca na economia global vai respingar em todo mundo, né? Isso aí não resta dúvida. Agora é a gente entender, né, de que forma que isso vai respingar no Brasil. A gente ainda não tem isso muito claro, né? Ele até tem voltado atrás em algumas taxações, né? Ele tinha aplicado a taxa 100% sobre os produtos chineses, ou seja, ele não fez distinção, e agora nos últimos dias já apontou a distinção em alguns produtos, então isso que vai ditar o rumo. Um ponto favorável que a gente tem é que esse atrito entre a China e os Estados Unidos pode nos favorecer na exportação de algumas de nossas commodities, né? Principalmente as do setor agrícola, porque a China vai dar preferência, obviamente, para outros fornecedores que não, né, o mercado americano. Era exatamente aonde eu queria chegar, porque, queira ou não, aceita ou não, o forte do nosso país é o agro. O forte do nosso país é comida, é segurança alimentar, é base alimentar. Então eu vejo que esse setor, ele é fundamental já há muitos anos, só que parece que o governo federal brasileiro não conseguiu enxergar isso ainda, né? Sim, Toninho, é preciso melhorar as infraestruturas, né, brasileiras com relação à exportação e também algumas taxações que a gente sabe que existe ainda sobre o agro, ainda que indiretamente, e que acaba tirando competitividade. Mas, né, eu sempre gosto de lembrar que lá no início do primeiro mandato do Trump, ele também criou um atrito relativamente grande com a China e que naquela época, né, acabou favorecendo também o Brasil um pouco na exportação do agro. Então isso pode, né, não necessariamente, mas pode ocorrer novamente nessa, né, versão Trump 2.0 de seu mandato. Bom, Márcio, é claro que aqui a gente não joga contra ninguém, nós jogamos para as coisas darem certo, mas uma coisa deve ficar muito bem clara, que o governo brasileiro, ele deve pensar muito bem antes de estar soltando narrativas em relação a essa movimentação todinha. Como foi dito agora recentemente, não, nós temos que partir para cima, nós temos que entrar com um processo na OMC contra os Estados Unidos. Eu acho melhor ficar calado, quieto, porque a taxa que coube ao Brasil é realmente uma taxa pequena e a gente sabe que o americano também precisa um pouco da comida aqui do brasileiro, né, Márcio? Sim, Tony, e sempre qualquer acordo, né, qualquer negociação, né, acaba sendo muito melhor do que qualquer demanda judicial ou de retaliação mais pesada. E o mundo precisa entender que em maior ou menor grau, né, tudo está interligado, os americanos precisam, né, e o mundo também precisa dos americanos, né, grande parte da tecnologia de vanguarda que hoje está pelo mundo, né, ela nasce e é desenvolvida dentro dos Estados Unidos. Não adianta, é um dependendo do outro. É um ladrilho, uma cerâmica colocada do lado da outra que precisa do cimento para a coisa ficar firme. Márcio, sim, isso aí é um conjunto da obra. Márcio, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e até a próxima, Márcio.
Até a próxima, Toninho. Sempre à disposição. Um abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.